Maria e o cangaço. O cruel código dos cangaceiros contra as mulheres, mesmo sem permissão para participar das batalhas, cangaceiras como Maria Bonita eram submetidas a um código rígido e implacável. Na paisagem árida e brutal dos anos 1920, no sertão nordestino, quando mulheres não podiam votar, tampouco se divorciar, Maria Bonita rompeu as amarras sociais com a força de um trovão fora de hora. Em uma época em que a infidelidade masculina era naturalizada, e doenças venéreas, inclusive, tidas como sinal de virilidade, bastava uma mulher levantar a voz ou rir alto para ser taxada de vulgar. No código do cangaço, ainda mais, cruel, uma traição feminina podia terminar em apedrejamento. Foi nesse cenário que Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita, escreveu sua própria história, à margem das regras e à revelia dos homens. Nascida em 1910 em Santa Brígida, B.A., filha de pequenos agricultores, Maria se casou jovem com o sapateiro Zé de Neném. Mas não era mulher de aceitar calada a infidelidade do marido. Quando ele a traía, ela se refugiava na casa dos pais e dançava forró como quem reivindica alegria por direito. O casamento não a satisfazia, nem sexual, nem emocionalmente, e com o tempo, passou a expressar abertamente sua fascinação por Lampião, o cangaceiro mais temido e procurado. Do Nordeste, a chance de mudar de vida chegou como uma faísca, e ela não hesitou. Quando Virgulino Ferreira da Silva, o lendário Lampião, a quis em seu bando, Maria foi. Deixou para trás a vida convencional e tornou-se a primeira mulher a ingressar voluntariamente no cangaço, sendo chamada com reverência e temor de Maria Bonita. Tornou-se símbolo da insurgência feminina, num universo moldado pela violência e pelo silêncio das mulheres. Essa trajetória rica e complexa foi retratada em uma obra que reconstrói, com fôlego jornalístico e densidade histórica, a vida de Maria Bonita e das demais mulheres que viveram e sobreviveram ao cangaço, ora como cúmplices, ora como vítimas de um sistema em que o poder era sempre masculino e a brutalidade cotidiana. Foram, sobretudo, os homens que escreveram sobre o cangaço e, quando o fizeram, foi olhando muito para os personagens masculinos considerados os protagonistas. A pesquisa mergulha em documentos raros, edições antigas de jornais, relatos de memorialistas, acervos particulares e depoimentos colhidos ao longo das décadas. Uma das vozes mais presentes na narrativa é a de Dadá, nome de batismo, Sérgia Ribeiro da Silva, a única cangaceira que, depois do fim do bando, sobreviveu para contar, em entrevistas e depoimentos, como era realmente a vida das mulheres no cangaço. Mas nem todas tiveram a escolha que Maria Bonita teve. Muitas cangaceiras foram raptadas e estupradas ainda adolescentes. Foi o que aconteceu com a própria Dadá, levada aos 13 anos por Corisco, um dos homens de confiança de Lampião, e violentada repetidamente. A romantização posterior dessas histórias escamoteia o terror. As fontes da época eram majoritariamente policiais, e a imprensa reproduzia esses relatos oficiais, muitas vezes distorcendo ou apagando completamente a experiência das mulheres. Elas passaram a ser vistas como tão criminosas quanto seus algozes. O livro revela ainda o paradoxo cruel vivido pelas cangaceiras. Mesmo sem permissão para participar das batalhas, essa era uma tarefa exclusivamente masculina. Elas eram submetidas a um código rígido e implacável. Sexo compulsório, punições violentas por traição e uma rotina de fuga, medo e escassez eram parte do cotidiano. A gravidez, longe de representar um futuro, era uma sentença. As crianças eram abandonadas com famílias de coiteiros, e muitas morriam no parto, realizado sem qualquer assistência. A narrativa se recusa a cair no maniqueísmo. Em vez disso, apresenta as mulheres do cangaço como figuras ambíguas, simultaneamente vítimas e agentes. Ao contextualizar os acontecimentos com os marcos históricos da década de 1930, o retrato construído é multifacetado da condição feminina
num dos capítulos mais duros da história brasileira. A autora da obra nasceu em Mossoró, RN, e foi criada em Fortaleza, CE, crescendo ao som das histórias do cangaço, algumas contadas com orgulho regional, outras com medo ou fantasia. Ao mergulhar nesse universo, ela não só resgata a voz de Maria Bonita, mas também denuncia o apagamento histórico de tantas outras mulheres que, silenciadas ou esquecidas, viveram entre a paixão, a violência e a rebeldia. Maria Bonita emerge, enfim, não apenas como musa do cangaço, mas como símbolo da mulher que ousou quebrar as amarras de sua época e que, ao fazê-lo, tornou-se mito. Um mito que agora ganha carne, contradição e verdade. Mas o que de fato aconteceu com Maria Bonita? Pouca gente sabe, mas o fim da rainha do cangaço foi tão brutal quanto a vida que ela escolheu viver. Em julho de 1938, numa emboscada das forças volantes em Angico, Sergipe, Maria Bonita foi decapitada após ser ferida e capturada. Ela estava grávida, ou, segundo outras versões, acabara de perder um bebê. Seja qual for a verdade, o desfecho foi trágico. Seu corpo ficou exposto ao lado de Lampião e de outros companheiros, como um recado cruel das autoridades. E é aqui que o nosso vídeo ganha ainda mais força. Porque não estamos apenas contando uma história do passado. Estamos revelando o que nunca foi dito com clareza sobre o papel das mulheres no cangaço. Elas foram marginalizadas, silenciadas e muitas vezes tratadas como cúmplices, quando, na verdade, eram vítimas de um sistema patriarcal e violento. Você sabia que até os anos 1960, os restos mortais de Maria Bonita e Lampião ficaram expostos em um museu de Salvador como troféus de guerra? Imagine a dor das famílias. Imagine o peso simbólico disso para o Nordeste, onde o cangaço virou lenda, mas também cicatriz. E se você acha que essa história acabou, está enganado. No próximo trecho do vídeo, vamos revelar como as mulheres do cangaço ainda influenciam a cultura popular hoje, do cordel ao cinema, das músicas aos memes da internet. E vamos mostrar como essa herança ambígua desafia as novas gerações a repensarem o papel da mulher em ambientes marcados pela violência. Então, se você quer entender por que Maria Bonita é mais que um rosto bonito no meio do sertão, fica com a gente até o final deste vídeo, porque o que vem agora é revelador. Você vai conhecer como a imagem da cangaceira foi reconstruída pela mídia, por que Dadá lutou até a velhice para limpar seu nome e o das outras mulheres, e como a memória do cangaço foi usada politicamente por décadas no Brasil. Se você chegou até aqui, já percebeu, esse não é um vídeo qualquer. É uma viagem histórica pela dor, coragem e resistência feminina no coração do sertão. Antes de tudo, é preciso entender: a figura da mulher cangaceira nunca foi neutra. Desde o primeiro registro, ela já era um símbolo em disputa, ora vista como bandida, ora como mártir, ora como mulher de fibra, ora como refém do Munadsema destino. No cordel, por exemplo, Maria Bonita é cantada como a mulher que enfrentou o mundo por amor. Já no cinema, ela aparece ora como cúmplice de Lampião, ora como alguém que rompeu as regras para viver sua liberdade. E nos memes atuais, ela virou ícone pop, símbolo de empoderamento, resistência e até de rebeldia feminina. Mas será que tudo isso faz justiça à realidade que ela viveu? Durante a ditadura militar, a memória do cangaço foi usada para reforçar o medo e a ordem. Os cangaceiros foram retratados como marginais perigosos, e suas mulheres como figuras quase apagadas da história. Já nos anos 1980 e 1990, com o avanço dos estudos sociais, começou-se a rever essa narrativa, e Dadá foi peça fundamental nesse processo. Em entrevistas emocionantes, Dadá revelou os bastidores sombrios da vida no cangaço. Denunciou estupros, mortes, humilhações. Contou como as mulheres eram usadas como moeda de troca e como muitas delas morreram sem jamais serem lembradas. Ela queria justiça, não romantização. A mídia então começou a se dividir. Enquanto uma parte vendia a imagem romântica de Maria Bonita como uma Julieta sertaneja,
outra finalmente escancarava o peso do sofrimento vivido por essas mulheres. Foi essa tensão entre fantasia e verdade que moldou o modo como o Brasil passou a enxergar o cangaço. E hoje, o legado continua vivo. Influencers, artistas, escritoras e educadoras seguem resgatando essas histórias para que outras Marias, bonitas, que existem aos montes nas periferias, nos sertões e nos centros urbanos, não sejam mais silenciadas. Porque no fim das contas, o cangaço não morreu. Ele só mudou de forma. A luta das mulheres por voz, justiça e liberdade continua. E este vídeo é parte disso. Maria Bonita foi mito, foi mulher, foi mártir. Mas acima de tudo foi humana. Deixe nos comentários qual parte dessa história mais te impactou. E se você conhece alguma mulher que carrega essa força no peito, marca ela aqui. O sertão ainda fala, e agora com a sua voz também. Mas calma que ainda não acabou. Vamos além do mito, porque entender Maria Bonita é entender o que significa ser mulher num mundo que impõe limites o tempo todo, seja com palavras, com violência ou com silêncio. E aqui vai um dado que choca. Até hoje, muitos livros escolares tratam as mulheres do cangaço como meras acompanhantes dos cangaceiros. Uma injustiça histórica, porque essas mulheres resistiram, sofreram, gritaram e muitas vezes lutaram até o fim. É por isso que este vídeo existe, para tirar essas vozes da margem e colocá-las no centro da narrativa. Para mostrar que o cangaço não foi feito só de balas, mas também de lágrimas, suor e de histórias que ainda ecoam. Sabe aquele retrato em preto e branco da Maria Bonita ao lado do cachorro no meio do mato e olhar firme? Aquilo é mais do que uma imagem. É um grito congelado no tempo. É a prova de que até em meio ao caos, as mulheres ousaram existir, viver e amar. Do jeito delas, do jeito possível. E essa herança segue viva nas expressões artísticas, nos documentários, nas rodas de conversa, nos vídeos como este. A história das mulheres do cangaço virou pauta em salas de aula, teses universitárias e até marchas feministas. Porque cada vez que uma nova geração escuta o nome de Maria Bonita, Dadá ou outras cangaceiras, ela não está ouvindo só sobre o passado, está se reconhecendo no presente. E se você acha que tudo isso é apenas nostalgia, pensa de novo. A luta das mulheres do cangaço é hoje a luta de milhares de mulheres brasileiras que seguem enfrentando o machismo, a violência doméstica, a desigualdade e o preconceito. E como Maria Bonita, elas se recusam a calar. Então, se você chegou até aqui, eu te convido a fazer parte dessa corrente. Compartilha este vídeo com quem precisa conhecer essa história. Vamos espalhar esse legado como pólvora, mas uma pólvora de consciência, memória e respeito. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado, porque o próximo vídeo vai mostrar o que aconteceu nos últimos dias do bando de Lampião, os bastidores da emboscada, e como Maria Bonita encarou o fim com a mesma coragem com que viveu a vida inteira. É história real, é Brasil profundo, e é a voz de mulheres que nunca mais vão ser silenciadas.